Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje a gente está aqui no sábado, dia que a gente faz aquele vídeo macroeconômico e sempre voltado para o mercado de ações. E uma pergunta recorrente no início de cada ano é se a Bolsa Brasileira está barata e se vale a pena comprar agora ativos aqui no Brasil ou se vale a pena comprar só renda fixa, só cripto, só no exterior e etc. Né? Então a gente vai tentar responder um pouquinho essa pergunta aqui. Logo depois da vinheta a gente já começa. Enquanto isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, porque isso é importante para o vídeo do canal continuar crescendo. Nesse momento agora é importante a gente falar o seguinte: sempre que a bolsa estiver cara, é porque você tem muitas pessoas animadas, muitas pessoas demandando esses ativos. Quando uma bolsa está barata, a gente tem, psicologicamente falando, poucas pessoas perguntando sobre bolsa, poucas pessoas procurando sobre esse assunto. Ou seja, você tem pouca demanda, a oferta de produtos é parecida, porque as ações que estavam na bolsa continuam, tirando uma ou outra empresa que fechou capital, e então você acaba tendo normalmente queda e você costuma comprar ela mais barato. Obviamente que se a bolsa tiver com muitas pessoas demandando, é porque o noticiário está cheio de notícias boas. E se porventura acontecer o oposto, a gente tem um noticiário falando notícias ruins. Então, nesse vídeo, eu não quero falar sobre os motivos que levaram a bolsa a ficar barata. Com relação a isso, a gente já fez vários vídeos por aí, tá? A gente hoje quer falar única e exclusivamente se ela está barata. Eu não vou responder aqui se ela pode continuar barata por mais 3 anos, 5 anos, 10 anos ou o tempo que você quiser, tá? Então, é só para a gente deixar isso um pouco claro. O primeiro gráfico que eu quero aproveitar e mostrar para vocês é esse aqui do Valor Invest, mostrando que nos últimos 10 anos a bolsa caiu apenas em 3, e depois de cada um desses anos de queda, dos outros dois, né, a gente teve altas nos anos seguintes. Então isso já é um belo sinal de que depois de uma queda você normalmente tem um período de alta aqui, tá? Antes da gente continuar, eu quero aproveitar para falar o seguinte: para que você saiba investir da forma correta, para que você não acabe caindo na tentação de desistir de investir na bolsa de valores ou mesmo de comprar acima do que você deveria, já se você for uma pessoa que está tentando pensar sempre assim, se cair eu compro mais, se cair eu compro mais, se cair eu compro mais, que é tão perigoso quanto a pessoa que desiste da bolsa completamente, a gente está fazendo um workshop, tá? E esse workshop chama RendaFlix, ele é totalmente gratuito e dentro desse workshop a gente tem 2 aulas gravadas, 3 ao vivo, tanto comigo quanto com os analistas aqui do Dica de Hoje, além de 3 ou 4 PDFs que você vai receber com muita informação gratuita. Vai receber tudo isso quem estiver inscrito no link que está aqui embaixo. Tá? Quem não estiver inscrito vai ter acesso às 3 lives gratuitas que vão ser no dia 21, 22 e 23 de janeiro, agora logo na semana que vem. Então, a gente vai responder aqui, tá, se a bolsa está barata ou não. Tá? Agora, eu já falei algumas vezes que eu gostaria que a pessoa nesse momento investisse mais visando a renda do que a valorização do patrimônio. Porque na hora que você investe com relação à renda, eu acho que até mais no dia ali do workshop, do RendaFlix, a gente vai conseguir mostrar essa renda crescendo ao longo do tempo. E essa renda crescendo é uma tranquilidade maior para que você passe por esses momentos um pouco mais difíceis, tá? Então, por que eu tive essa ideia? Tá? Eu tive essa ideia porque eu estava lendo a carta aqui da Oaktree, né, do Ray Dalio, do fundo dele, e ele disse que completa 25 anos que ele está escrevendo, né, e que ele é gestor ali da Oaktree. E aí ele mostrou esse gráfico aqui, ó, do JP Morgan, que é um outro material que ele recebeu. E mostra o que? Lá nos Estados Unidos hoje,
o S&P 500 negocia a 22 vezes lucro. E a 22 vezes lucro, todas as vezes que aconteceu isso, os 10 anos seguintes, o retorno de bolsa foi entre menos 2% e mais 2%. Tá? Então, esse é o retorno esperado para o S&P 500 lá nos Estados Unidos. E aí ele fala que a ideia dele não é tentar prever o futuro, nem nada disso, mas ele mostra alguns dados que talvez ali já esteja um pouco mais esticado e alguns pontos que ele chega a citar, né? O otimismo que prevalece nos mercados desde 2022, mesmo com alta de juros, acima do valuation tradicional do S&P 500, que mostra esse 22 vezes, né, o entusiasmo com relação à tecnologia de inteligência artificial, a presunção que as 7 magníficas, né, que eu não vou lembrar todas, mas Microsoft, Meta, Amazon, Google, enfim, essas empresas de tecnologia, as maiores que tem na Bolsa, elas vão continuar com sucesso, e a possibilidade de alguma aplicação de comprar de forma automática ali estoques dos índices fazem com que ele acredite que tem muita coisa ali que parece que o mercado está precificando que dessa vez vai ser diferente, e a história mostra que isso não é diferente. Tá? Outro indicador aqui que eu vi aqui no Guru Focus, por exemplo, que é uma outra casa de análise lá de fora, mostra que os Estados Unidos estão significantly overvalued, ou seja, menos 0,1% é o retorno esperado para os Estados Unidos nos próximos 10 anos, que fica mais ou menos naquela margem ali, e aqui eles usam o indicador do Warren Buffett. A gente já vai ver ele com relação ao Brasil. Agora, quando a gente olha fluxo global de recursos, a gente precisa pensar o seguinte, né? Hoje, quando você pega um índice MSCI global, por exemplo, você tem 75% dos papéis que estão lá dentro, ou 70% a 75%, são empresas dos Estados Unidos. Tá? E essas 7 empresas magníficas de tecnologia, elas são mais de 30% do S&P 500. Então, se você fizer uma assunção aí, você tem que, dentro dos índices globais, mais de 20% a 22% são apenas essas 7 empresas. Tá? Então, essas 7 empresas, se porventura a gente tiver algum problema com relação à questão de tecnologia ou qualquer coisa, aí sim a gente poderia ver uma queda um pouco mais brusca no exterior. E a gente sabe que uma queda mais brusca no exterior poderia afetar a Bolsa brasileira aqui. Então agora eu vou mostrar alguns dados da Bolsa brasileira, lembrando que o fato dela estar barata, a gente não vai tocar esse assunto aqui nesse vídeo de hoje. Mas os indicadores mostram, pelo menos nos Estados Unidos, que a Bolsa está sobrevalorizada ou que essas empresas de tecnologia vão continuar conseguindo entregar resultados, crescendo 2 dígitos o tempo todo. Vamos agora passar aqui para o relatório que veio do BTG, que eu recebi essa semana aqui e que foi muito bem escrito, por sinal, aqui. Tá? Esse relatório aqui mostra que hoje o Ibovespa negocia no menor preço sobre lucro ou perto do menor preço sobre lucro, só ficando pior do que aquele da crise do subprime. Né? Então, hoje o Ibovespa está aqui com 8,1 vezes de preço sobre lucro e a expectativa para o projetado seria 7,2 vezes para os próximos 12 meses. Né? Com um incremento aí de uns 10, 11, 12% dos lucros das empresas, cairia 8,1 para 7,2 vezes. Outra coisa que é interessante da gente ver é o seguinte, o índice de small caps. O índice de small caps também está mais ou menos no mesmo patamar, 7,3 vezes. É importante dizer que esse indicador ele não é 100% confiável. Por que ele não é 100% confiável? Porque quando você pega ali em 2015, por exemplo, né, esse período aqui de 2015, você vai ver que estava com preço sobre lucro muito alto e era o pior dos momentos da Dilma. Por quê? Porque as empresas estavam com lucro muito baixo, que é o contrário de agora, que as empresas estão com lucro muito alto.
Então, essa reversão à média pode acontecer por uma queda do lucro ou por uma alta do preço. Então, tomem cuidado ao achar que somente a alta do preço pode fazer essa reversão ao lucro, tá? Mas se os lucros permanecerem iguais, aí sim seria pela alta do preço. Mas esse aqui eu gosto muito, né? Esse aqui mostra o quê? Hoje, mesmo com os títulos do governo batendo 7,51%, o retorno, né, lucro sobre preço menos taxa de juro está em 4,8%, que não é uma taxa de se jogar fora, né? É uma das maiores taxas desde 2022, 2023 ali. Então, a gente percebe o seguinte, né? Ou a taxa de juro vai subir muito mais, ou se não, sim, a bolsa está barata. Lembrando que aqui eu não estou discutindo os motivos que elas estão baratas. Se vocês quiserem discorrer nos comentários políticos e etc., eu não estou nem aí, tá? O objetivo do vídeo não é esse. Aí eu também tenho um outro indicador aqui, um outro estudo, que aí é um estudo de fora do Brasil, também é um estudo do Guru Focus, tá? Também do Buffett Indicator, e só vou explicar um pouquinho aqui rápido o que é o Buffett Indicator, mas aqui no nosso canal a gente tem vídeos sobre isso. Tá? O que é o Buffett Indicator? É um indicador que mostra o valor dos ativos negociados em bolsa em um determinado país, dividido pelo PIB. Tá? Então o PIB do Brasil está crescendo muito. E as ações na Bolsa de Valores estão caindo e algumas estão, inclusive, fechando o capital. Então, o que acaba acontecendo? O total de ativos negociados na Bolsa Brasileira está diminuindo enquanto o PIB está crescendo e ele faz o cálculo em moeda brasileira, ele faz o cálculo em reais. Então, a gente está com uma diminuição desse Buffett Indicator e caiu muito nesses últimos 2 meses. Tá? Então, aqui a gente vê que ele fala que está modestamente undervalued, né? Ele não fala que está significativamente undervalued. Aqui do lado mostra que o Brasil é o 5º país com melhor, com o melhor retorno esperado para os próximos 10 anos. Tá? Aqui a gente percebe o crescimento do PIB do Brasil, e aqui a gente percebe o total de ativos do Banco Central, tá? E aqui a gente vê o total de market cap, né? Que é o valor de mercado, a soma de todas as ações listadas na Bolsa. Então você vê que aqui, ó, em setembro, quando a Bolsa bateu o recorde, deu 5 trilhões 150 bilhões. Agora já está 4 trilhões 518 bilhões. Tá? E esse é outro ponto interessante. A Bolsa caiu ano passado, mas ela bateu o recorde histórico ali em agosto, mais ou menos. Né? Então, quando você divide um pelo outro ao longo do tempo, a gente tem esse gráfico daqui. O menor ponto dos últimos 20 anos foi exatamente aqui, quando bateu 29,50% de ativos sobre o PIB brasileiro. A gente tem aqui, ó, que abaixo de 34% seria significativamente subvalorizada, né? E de 34 a 44 seria modestamente subvalorizada, que é o que está acontecendo agora. Tá? Então a gente teve ali um número que estava em 45, 46, 47 e agora, depois desse último PIB que subiu bem, está em 38,9. Se o PIB crescer e as ações ficarem estáveis, isso baixa de 34. Se as ações caírem e o PIB subir, isso baixa muito rápido. Tá? Então, esse é um indicador que mostra que a Bolsa, por enquanto, está modestamente subvalorizada. E, finalmente, eles chegam a mostrar aqui, né, a previsão que eles têm ao longo do tempo. Então, até aqui, na verdade, quando eu falei 10 anos, são 8 anos aqui, né? Então, ele tinha aqui, ó, ele tinha uma previsão, por exemplo, em 20 de dezembro de 2016, que o Brasil ia entregar 12,7% e ele entregou 9,03%. Se você olhar aqui, o Brasil sempre entrega um pouquinho menos aqui, né? E aí eu não vou falar sobre os problemas brasileiros, mas ele sempre entrega um pouquinho menos, independente do presidente ou qualquer outra coisa. Mas agora a gente está esperando aqui, ó, 17,9%.
Nesse ponto aqui que estava esperando 15,62, o Brasil entregou 14,7. Aqui que estava esperando 16,8, o Brasil entregou 12,4. Então, eu acredito aqui que o Brasil pode entregar nos próximos anos alguma coisa próxima a 13, 14% ao ano, nos próximos 8 anos, com esse racional. Depois ele ainda cita aqui como é que deve vir esse crescimento: 5,6% do crescimento da economia em si, 9,3% vindo de dividendos, mostrando que dividendo é muito importante na equação Brasil, e uma reversão para a média de 2,88% ao ano ao longo dos 8 anos. Tá? O que eu posso dizer aqui é o seguinte: olhando todos esses dados, me parece claro que a Bolsa Brasileira está barata, tá? Talvez não seja aquela super barganha, aquela super pechincha, tá? Mas ela está barata, tá? Eu não esperaria a dúvida de se vai chegar ou não no melhor patamar. Tá? Agora, como mostrou o estudo aqui, grande parte do resultado vai vir de dividendos. Então, você deveria ter investimentos que vão trazer retorno também na forma de dividendos. Por quê? Porque aí, se a bolsa continuar caindo, ou se ela continuar barata, pelo menos você vai tirando uma parte desses recursos, e essa parte pode ser usada para comprar mais ações baratas, fazendo com que você consiga girar essa roda do círculo virtuoso aí de chegar na liberdade financeira ou de conseguir crescer o teu patrimônio. Tá? Então, eu vejo sim a bolsa barata. Vejo o Brasil cheio de problemas também, e é por isso que a bolsa está barata. Os Estados Unidos estão voando, lá a bolsa parece que está cara pelos estudos aqui. Tá? A gente tem algumas dúvidas com relação a se está tudo caro ou se está caro só as empresas de tecnologia, mas esse é assunto para outro vídeo. Né? É um assunto que a gente costuma tratar muito no Dica Internacional. Enfim, gente, eu acho que é essa a conclusão desse vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixe de acompanhar a gente também nas outras redes sociais, como por exemplo o Instagram, @dicadehoje_7, e também conhecer os nossos planos de assinatura que estão aqui embaixo. Né? E aí você tem a nossa área de membros, que é o areademembros.dicadehoje7.com, e as nossas assinaturas estão em dicadehoje7.com/assinaturas. Você vai encontrar todas essas informações aqui na descrição do vídeo. O primeiro link vai ser o link do workshop que eu vou fazer semana que vem, e aí sim a gente vai focar completamente em geração de renda. Renda com fundos imobiliários, com Fiagro, com Fiinfra, com Internacional, com ações e assim por diante. Muitas coisas para que você possa investir cada vez melhor. Aproveitando para dizer também a nossa frase que a gente sempre termina os vídeos e que tem tudo a ver com o atual momento e tem tudo a ver com a renda gerada também, que é a seguinte: construir leva tempo. Tá? Então você precisa ter paciência, você precisa ter disciplina ao investir em renda variável. Renda variável varia para baixo e para cima. Às vezes fica variando para baixo por alguns anos. E para também em outros momentos variar para cima por muitos anos. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.